Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O tema dessa semana é um tema importante e que a produção do programa trouxe de volta ao Painel Saúde. A gente vai falar sobre anemias. Participa do programa conosco, ela que está de volta ao Painel Saúde. É sempre muito importante a presença dela, a doutora Lisa Ritt. Ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e também, de volta ao Painel Saúde, a nutricionista do Instituto de Oncologia, Ana Célia Delosso. Doutora Lisa, tema anemias. Desde que nós gravamos esse tema no passado, foi um tema importante e que deu muita repercussão. Aí a Fabiana Marins, produtora do nosso Painel Saúde, falou, vamos retomar esse tema. Doutora, quando a gente fala de anemia, o que causa anemia? É a má alimentação? Uma das causas, Fábio, realmente é a má alimentação, né? Mas a anemia, ela pode ser causada por muitos fatores, tá? Realmente a principal é a anemia ferropriva. O que a gente mais vê no consultório é a anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, né? E a gente tem que pesquisar o porquê da falta de ferro. Será pela má alimentação? Né? Será que essa pessoa, esse paciente está perdendo ferro, ou seja, está tendo um sangramento, seja um sangramento gástrico, um sangramento intestinal, mulheres que têm uma menstruação mais abundante. Então, tudo isso leva à perda do ferro também, levando a uma anemia ferropriva. E o tratamento é a reposição desse elemento que é fundamental para a medula óssea estar produzindo os glóbulos vermelhos. Consumir alimentos com mais ferro. Isso. Aí entra a nossa nutricionista, Ana Célia Delosso. Isso mesmo. É isso, Ana? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando o corpo está nessa carência, Ana, da falta de ferro, o que o indivíduo, o que a pessoa precisa buscar na sua alimentação? Então, na verdade, nós temos o ferro tanto de origem animal como o ferro de origem vegetal, certo? Certo. Todas as pessoas, por exemplo, que gostam de comer mais vegetais, elas têm importante, né, condição também de colocar um pouquinho da carne ou um pouquinho da parte vermelha para que você consiga ter esse ferro que a gente chama de origem animal. Esse ferro de origem animal, ele é muito mais fácil a absorção dele do que o ferro de origem vegetal. É mais rápida, é mais eficiente, né? O resultado chega rápido. Muito mais rápido. Né? Então a gente tem que fazer com que uma alimentação ela seja, lógico, colorida, né? Com os princípios da alimentação saudável, mas que muitas vezes tenha a presença da carne vermelha. Mas não é só na carne vermelha, né? A gente tem os miúdos de frango, os miúdos do fígado, né? O fígado de boi, a gente tem vários lugares. E também a gema do ovo, que tem uma quantidade do ferro M também, que é o ferro de origem animal. Ana, quando a gente fala em consumir carne vermelha, o que é o recomendado do consumo da carne vermelha na semana, vamos dizer assim, na nossa alimentação semanal? O que é recomendado? A nossa alimentação semanal é recomendado até 500 gramas por semana, contando os embutidos, de 400 a 500 gramas. Da carne em geral ou da carne vermelha? Da carne o frango vermelha. Entra junto? O frango não entra junto. Então, a carne vermelha em geral, por conta do seu grau de toxicidade, tá certo? E por conta também, né, de ela ser mais tóxica em si para o organismo. Né? Então ela vai se tornar e ela vai carregar um pouco mais de gordura, então uma prevenção também das doenças cardiovasculares, né? Agora o que a gente quer, na verdade, relembrar é que quando a gente fala da anemia, né, então você vai falar, nossa, mas se eu posso comer só 500 gramas, eu vou acabar comendo 2 vezes por semana e não vou conseguir. Então, lógico, a gente vai fazer, né, uma abertura para quem tem esse problema para melhorar um pouquinho esse aporte. Então, se eu preciso até 2 vezes por semana, o indivíduo saudável, aquele indivíduo que tiver com a presença da anemia, etc. Então, nós vamos reforçar essa alimentação em relação à parte vermelha, no caso da carne, para melhorar essa absorção e também colocar a parte dos vegetais e grãos, né? Não podemos esquecer dos grãos, os feijões, eles têm uma quantidade boa de ferro, o vegetal verde escuro tem uma quantidade boa de ferro, e aí associar isso a uma pequena quantidade da carne ou da gema do ovo, que eu vou conseguir aí as melhores absorções juntamente, provavelmente com algum medicamento, para ajudar que esses níveis de hemoglobina melhorem. É tudo muito balanceado, é isso? De uma certa forma. Exatamente, tem que ter.
muito balanceado. A gente tem a outra questão da alimentação junto, falando aí do ferro, né? Que a vitamina C é uma vitamina que ajuda muito e facilita muito essa absorção. E já tem outro, por exemplo, outro mineral, assim, o cálcio, ele vai competir com esse ferro na hora da absorção. Então, por exemplo, tomar o ferro, né? Que você vai comer no feijão, essas coisas, você não deve tomar nenhum derivado ali junto, porque muitas vezes você tem um creme branco, alguma coisa e está comendo junto com o feijão. Você faz um vegetal e põe um molho branco por cima, ou faz uma massa, coloca... Então, quer dizer, você já vai dificultar aquele ferro, a absorção desse ferro em relação por conta do cálcio que tem, né? E quando você toma a vitamina C, suco de laranja, então é importante você associar sucos e frutas cítricas, principalmente, não necessariamente, a laranja ou qualquer fruta cítrica, para ajudar, inclusive, essa absorção do ferro. Tá, daqui a pouco tem uma pergunta para você aqui, justamente falando sobre a questão do líquido e alimentação, refeição. Doutora Lisa, a gente está conversando sobre anemias, você explanou agora a questão do desenvolvimento da anemia, mas a pergunta que é muito frequente e a gente ouve sempre, anemia vira leucemia? Não, a anemia não vira leucemia, a anemia não causa leucemia, tá, Fábio? Mas a anemia pode ser o primeiro sintoma de uma leucemia ou de um outro câncer. Então, essa é a maior importância, né? Se você tem uma anemia, se o seu médico diagnosticou, você tem que procurar um médico hematologista para saber a causa dessa anemia, né? Por quê? Porque a anemia por falta de ferro é causada pela falta desse elemento, ou seja, a medula não tem como produzir células vermelhas por falta de um elemento essencial. Né? No caso da anemia ferropriva, o ferro. Tem outras anemias carenciais por falta de vitamina B12, ácido fólico, que são outras vitaminas. Agora, a anemia causada pela leucemia é uma anemia por invasão da medula óssea, ou seja, a medula óssea, que é o tutano do osso, que é a fábrica do nosso sangue, ela tem que ter as células mães e um local propício para que haja o crescimento dessas células normais. Se você tem a invasão dessa medula por células tumorais anormais, que são as células leucêmicas, não há espaço para o crescimento das células boas, gerando assim anemia. Tá? Outra causa muito frequente de anemia, Fábio, é a anemia por perdas. Então, por exemplo, um indivíduo que tenha um câncer de estômago, de intestino, às vezes perde sangue, as evacuações, de maneira microscópica. A pessoa nem está vendo o sangramento. Nem sabe que aquilo ali está acontecendo. Chega no meu consultório, eu faço o diagnóstico de uma anemia ferropriva e eu tenho que saber e começar a investigar o porquê dessa anemia ferropriva. O que está acontecendo com ele? E daí eu posso chegar a um diagnóstico de um câncer do intestino, uma úlcera gástrica, tá? Então isso é muito importante, é saber o porquê dessa anemia. Tá. A anemia, a pessoa tem sintomas? O que ela sente? Como é que ela percebe que ela está com um quadro de anemia, que está faltando alguma coisa aí no organismo, essa deficiência, né, desses alimentos, nutrientes que a Ana colocou agora, a questão do ferro? A principal queixa é cansaço. Cansaço muito fácil, aos mínimos esforços, uma sonolência excessiva. As pessoas começam a notar que a pessoa está mais pálida, né? A gengiva, todas as mucosas mais pálidas, a palma da mão, né? Mas a principal queixa, doutora, eu ando muito cansada, eu não tenho pique para fazer minhas coisas, eu tô com muito sono. E o principal exame que a pessoa vai ter a certeza é o hemograma? Hemograma. O hemograma vai detectar, né, se a pessoa tem ou não anemia, e daí a partir do hemograma o hematologista vai estar pedindo outros exames para estar norteando qual o tipo de anemia que essa pessoa desenvolveu. E depois ela vai ter que ter um acompanhamento, né? Ah, com certeza. O tratamento, né, baseado seja no ferro, na vitamina B12, baseado na causa da anemia, a gente vai poder tratar, né? Nem toda anemia a gente trata com o ferro, né, Ana? Sim, com certeza. O hematologista, ele passa também, ele tem esse conjunto com o nutricionista, ele encaminha o paciente também ao nutricionista? Muitas vezes, porque eu tenho, por exemplo, muitas crianças no consultório com anemia ferropriva por conta de má alimentação,
por tomar muito leite, mesmo crianças mais velhas, né, Ana? E como a Ana estava falando, o leite contém o cálcio, né? Às vezes, dá o TT para a criança logo após uma refeição, você vai diminuir muito a absorção desse ferro, né? Às vezes, a gente está tratando a criança com as gotinhas, com comprimidos de ferro, e a criança não gosta, a mãe dá junto com o TT. E eu falo, olha, não faça isso, porque você vai estar piorando a absorção desse ferro. Dê com um suco de laranja, e aí entra a nutricionista, para às vezes estar orientando essa mãe, né? Qual a melhor refeição, como que você pode estar melhorando a alimentação dessa criança, né? Até de adultos também, né? Também. Isso acontece? Acontece. Programa Painel Saúde chega ao final do seu primeiro bloco. A gente conversa hoje com a hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, Lisa Ritt, e também com a nutricionista do Instituto, Ana Célia Delosso. O tema é anemia. Se você tem alguma dúvida, encaminhe pelo e-mail painelsaude@gmail.com. Está sempre à sua disposição. Ficou com alguma dúvida? O nosso e-mail está aí aparecendo na tela. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência falando sobre anemias. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, de volta aqui com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre anemias. Participam do programa conosco a hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, doutora Lisa Ritt, e também a nutricionista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Ana Célia Delosso. Doutora Lisa, a gente conversava aqui, explanava um pouquinho, batia um papo nos intervalos, da pessoa que já nasce com anemia. Existem também, né, muitos casos de pessoas que nascem com anemia. Nesse caso, como é que funciona? Ela recebe o tratamento durante a vida toda? Sim, são as anemias congênitas, né, Fábio? Acontece a anemia por um defeito aí na formação das células vermelhas, né? Aí não Isso na gestação? Ah, sim, é uma característica genética, né? Eu falo para os pacientes, você nasceu com essa característica, assim como a cor do cabelo, a cor do olho, é uma característica genética herdada pelos pais. Normalmente são traços a grande maioria, né, dessas anemias genéticas são traços, então traços da anemia falciforme, da anemia chamada talassemia. Quando num grau mais exacerbado, a gente chama de anemia falciforme e no caso da talassemia, a talassemia major. São graus realmente acentuados de anemia, Fábio, e são pessoas que necessitam de um suporte transfusional, ou seja, são crianças que precisam de transfusão de sangue desde muito cedo e que vão necessitar dessas transfusões durante toda a vida. Mas essas transfusões, elas acontecem em períodos
Como é que funciona? Não, é bem frequente. É bem viu? frequente? É bem frequente. Algumas dessas pessoas recebem transfusões semanalmente. Só a questão da alimentação, da medicação, do acompanhamento? Não. Feito pelo hematologista? Sim. Não. Não. Aí não é uma questão nutricional, carencial. É uma questão realmente de defeito, né, na formação dessas células e que é uma característica herdada, é genético mesmo. Mas aí a pessoa tem uma vida normal. Digamos que a gente tenta controlar essa anemia, né, com a transfusão, deixando esse indivíduo mais próximo da normalidade. Né? Mas é um paciente que precisa de cuidados especiais e que de tempos em tempos está fazendo a transfusão de sangue, né, Fábio? Tá certo. Chegou uma pergunta aqui pelo nosso e-mail painelsaude@gmail.com do Luiz César. Ele quer saber o seguinte: geralmente pessoas magras, né, mais franzinas, né, que estão associadas a desenvolver anemia. Né? O cidadão é bem magro, franzino, ele é portador de anemia. Isso é real? Ou não? Não, isso não é uma realidade. Eu tenho pacientes no consultório que são gordinhos e que têm anemia, e eu tenho pacientes magros que são extremamente saudáveis. Então, a magreza não é sinônimo de anemia? De jeito nenhum. O indivíduo pode ser magro, bem magro, e nunca ter apresentado anemia. Exatamente. Eu acho que a Ana Célia pode estar falando aí, porque às vezes o gordinho come, com certeza, mas come, né, de uma maneira errada. Principalmente a né? anemia ferropriva é justamente pessoas muito mais cheinhas por conta de erros alimentares é que vão se privar de comer o ferro importante da alimentação que a gente já falou. Então, participa muito de fast food, come muito sanduíche, né? Ou então não consegue absorver, biodisponibilizar, né? Que a gente fala. O correto é a biodisponibilidade desse nutriente por conta de, às vezes, tomar muito leite, tomar exagero de derivados, né? Crianças que tomam muita mamadeira e todas essas questões. Né? Então, sempre eles apresentam um excesso de peso. Ana, você tocou num ponto importante aí da questão da alimentação, do fast food, muito lanche, hambúrguer, a questão de salgadinhos. O que o jovem, até a criança, tem esse hábito, né, da batata frita, do hambúrguer toda semana? O que os pais têm que ficarem mais atentos a essa questão, principalmente porque gosta muito disso, torna-se aquele vício de estar sempre comprando, sempre consumindo e não usa a questão da verduras, né, vegetais? Então, a questão alimentar, ela é um processo muito complexo, né? Primeiro, educacional? Porque também, lógico. Existem vários motivos e vários fatores. Né? Já vem de uma questão de prazer. Né? Então vem uma questão de que o nosso centro da fome ele está no cérebro. Né? Então todas as nossas emoções, todas as questões, elas acabam passando por aí. Então esse controle de fome e saciedade é uma questão bastante multifatorial, são vários fatores. O que a gente percebe muito, principalmente em relação às crianças, e hoje essa vida que a gente tem muito corrida. Então tem pais, né, que como prêmio, pelo número de horas que às vezes pouco fica, né? Então acaba passando e acaba comprando e fazendo vários desejos, e a gastronomia, como alimentação é essa coisa prazerosa, ela acaba fazendo parte disso, né? Então os descontos, né, tanto da parte dos pais como da parte da criança, acabam caindo nessa alimentação, que muitas vezes, para ser mais rápida, ela tem que concentrar a caloria dentro de 1 grama. Então você não come uma coisa que é 1 caloria, você come 1 grama que tem 2, 3 calorias. Você vê que sai um sanduíche, por exemplo, esses do McDonald's, com um exagero de caloria que dá para você comer 2 pratos de comida cheio de arroz, feijão, a carne, a salada. Outro fator, como você falou, é o educacional, né? Quer dizer, a criança, ela precisa ver esse pai comer. Ela tem que ter o exemplo. Hoje na nossa vida, a gente tem... Quer dizer, se os pais não mostram isso, não tem isso... Né? Você tem que ter a verdura cozida ou na forma da salada, você tem que ter um legume, você tem que ter uma fruta de sobremesa, você tem que ter um horário para você se alimentar. Não é verdade? E isso com a correria, com a competitividade, com esse mundo, com isso, com aquilo. Então vai ficando, né? E aí com isso, toda essa questão nossa multifatorial e hormonal, não há hormônio que entenda. Você citou aí... Dentro de uma situação. Então, eu acho que isso acaba favorecendo, né? E aí acaba os consultórios
lotados, né, por conta de você ter que tomar muitas vezes, no caso nosso aqui que a gente está falando, sulfato ferroso e outras coisas, porque você não consegue através da alimentação, né, a não ser que seja uma coisa, como é o caso aí da anemia pela cirurgia. Você citou agora a questão de horários de alimentação. Já 2 perguntas, que a gente tem mais 5 minutinhos. A Selma mandou uma pergunta, a nossa telespectadora, pelo Gmail, painelsaude@gmail.com. Um abraço a Selma, da questão da ingestão de líquido junto com a alimentação. Principalmente agora no verão, que você vai se alimentar, né? Devido àquele calor também, você acaba ingerindo muito líquido com a alimentação, se isso é bom ou não, se pode, se não pode, qual que é o correto. E pegando um gancho também nessa questão de horário, o indivíduo, para ter, né, o organismo, fazer a absorção dos alimentos, tal, tá bem, né, equilibrado, de quanto em quanto tempo é ideal a gente se alimentar? Bom, então primeiro a questão dos líquidos, né? Na verdade não é correto, né, você tomar líquido durante a refeição. Você vai diluir o nosso quimo, digamos, a nossa preparação de digestão e vai ter uma absorção precária, vamos dizer assim, desses nutrientes, né? Então, não é indicado, é indicado você tomar logo depois. O que se sabe hoje das pesquisas... Esse logo depois é quanto exatamente tempo? O que eu vou te falar. Uma hora, meia hora? O que se sabe hoje depois das pesquisas, porque antes a gente falava de 20 até 30 minutos. Hoje se sabe que você pode, nem que você deixe logo em seguida, mas que não tome durante, já é alguma coisa. Então, uns 5 minutos, 10 minutos já ajuda muito. Principalmente se esse líquido for refrigerante? Não, lógico que não, né? A gente está falando, refrigerante já não é alimentação saudável, então ele já seria, no caso, mais para o final de semana, é consumo esporádico, né? Não dá para competir com refrigerante todo dia, porque aí você vai ter gás, e o gás reificado ele vai ainda estufar e vai aumentar a nossa capacidade de gás. Aí não há quem segure, mas os sucos, né? Aquelas águas aromatizadas que são muito gostosas hoje, né? Hoje já tem bastante, e principalmente o suco, eu acho que o veículo melhor de tudo seria suco de fruta mesmo, né? Suco natural. Não precisa ser grosso, mas o suco natural. Agora, em relação aos horários, a gente tem uma média, né, de 3, podendo esperar até 4 horas. Né, de intervalo de refeições. Né? É claro, muitas vezes você fala, o legal é você fazer 6 refeições ao dia, mas às vezes não dá. Então, no mínimo, 4. Porque tem gente que faz 2, tem gente que faz 1, tem gente que não toma café da manhã. Então, quer dizer, é tentar associar, porque hoje não dá. É que nem você fala para mim, tem um peso adequado? Não, hoje peso teórico e peso ideal é o que menos a gente utiliza, porque o peso é aquele que a imagem corporal se ajusta a você, que você se sente bem olhando. E aí, fechamos. Doutora Lisa, uma questão importante que a gente precisa frisar. Questão do paciente oncológico que está em tratamento de quimioterapia. Esses pacientes, eles apresentam, em razão do tratamento, quadro de anemia, geralmente. Isso é verdade? É verdade. A grande maioria dos pacientes em quimioterapia acaba apresentando um pouco de anemia, de plaquetopenia e até diminuição de glóbulos brancos, que é a leucopenia. Isso em consequência do próprio tratamento, Fábio. Então, isso já é uma coisa esperada pelo médico oncologista, tá? Raros são os casos onde o paciente precisa de uma transfusão de sangue, precisa de um tratamento mais, digamos, agressivo aí, tá? São poucos os pacientes. A grande maioria fica num nível de anemia leve, crônica, ou seja, eles nem apresentam muitos sintomas, tá? E que isso vai persistir durante o tratamento. Durante o tratamento, mas que ele vai recuperar após cessado o tratamento. E não vai ser prejudicial. Não, de jeito nenhum, não. Tá? A gente realmente sabe que níveis de hemoglobina abaixo de 8 começam a ser prejudiciais, o paciente começa a ficar assintomático. Então, a partir desse nível, a gente passa tratamento, porque daí sim o paciente vai ter... Mas se não apresentar? De jeito nenhum. A partir do momento que parar o tratamento, essa medula, que é uma medula normal, vai recuperar normalmente e o paciente não vai ter mais anemia. Deixa eu só colocar em relação a isso, né, aqui no nosso instituto, que a gente tem o nosso protocolo, para que esse indivíduo mantenha um pouquinho, a gente sempre faz orientações em relação à alimentação junto com algum fitoquímico que ajude a manter melhor a resistência desse organismo para conseguir terminar esse tratamento oncológico proposto por eles. Bem lembrado. O programa Painel dessa semana falou sobre anemias. Se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail está sempre à sua disposição
e a sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe para painelsaude@gmail.com, tá aí aparecendo na tela. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Também curta a nossa página no Facebook como Instituto de Oncologia de Sorocaba Integração. A gente volta na próxima terça-feira, sempre às 10 da noite, com um novo tema aqui no Painel Saúde. Para você, um abraço e uma ótima semana. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.